Interdição. O tema é antigo, mas ele ganhou uma nova roupagem e passou a ganhar um valor imenso no mercado, causando polêmica. Nós vamos falar agora sobre curatela. E para esclarecer o tema, eu recebo no De Bem com a Vida a advogada Luciane Faraco. A doutora Luciane, ela é mestre em Direito Civil e atua com muita intensidade na área do direito de família e sucessões. Como vai, doutora Luciane? Bem, obrigada. Um prazer estar aqui com vocês e espero esclarecer alguns pontos sobre esse assunto tão polêmico, tão atual e tão presente. Doutora Luciane, por favor, explique para nós o que vem a ser curatela. A curatela, ela é eu gosto muito de chamar assim um instituto de proteção de pessoas que, por algum motivo, estão com a capacidade civil comprometida, ou seja, elas estão comprometidas com a expressão de vontade delas, né? Então, a curatela, ela é uma restrição de alguns atos, na verdade, de atos patrimoniais e negociais, exclusivamente, né? Ou seja, ela limita o exercício pela pessoa diretamente, sem uma assistência, de atos negociais e patrimoniais. Doutora Luciane, como é que se institui esse instrumento de segurança? A curatela, ela é sempre instituída de forma legal, ela tem que ser através de um processo judicial, né? Então, a gente tem hoje uma inovação que veio com a lei com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que o nosso Código Civil passou a contemplar e a dizer que só são totalmente, absolutamente incapazes as pessoas menores de 16 anos. Então, ou as pessoas que, por alguma forma, têm uma limitação legal nesse exercício da sua manifestação da vontade. Porém, elas são consideradas todas relativamente incapazes. A gente só tem absolutamente incapaz hoje, no nosso direito civil, na nossa legislação, as pessoas menores de 16 anos. E a instituição da curatela, ela sempre vai ser judicial. E no caso das pessoas que têm mais idade, as pessoas que estão com 70, 80, 90, como é que se adapta a esse processo? Na verdade, assim, as pessoas, em função da idade, fora os menores de 16 anos, eles nunca serão automaticamente considerados, de alguma forma, incapazes ou com alguma restrição na sua capacidade civil. Só se eles forem acometidos de algum problema que os torne assim, algum problema de saúde que os deixe dessa forma, né? Ou então, também os relativamente incapazes e que podem estar ao abrigo de uma curatela são os ébrios, os toxicômanos, né? Então, são especificidades que a gente tem na lei. Mas a pessoa maior, com idade mais avançada, ela vai ter que essa restrição da curatela, se ela for acometida, por exemplo, com Alzheimer, uma doença que cause alguma restrição na capacidade dela de expressar a vontade. Mas, para isso, ela vai passar por um processo de curatela, onde vai ser apurada o grau da doença, o grau da incapacidade dela, e vai ter uma sentença que vai dizer pontualmente no que ela vai ter restrição no exercício da sua capacidade, né? A sentença tem que adentrar nisso para dizer o que a pessoa pode ou não pode fazer. E como eu disse, ela primordialmente ela vai ter uma restrição nos atos negociais e patrimoniais, ou seja, para gerir o patrimônio dela e para negociar, para comprar, para vender, para alugar, enfim, para exercer atividades negociais. Doutora Luciane, a gente tem escutado muito corriqueiramente a questão assim de que as pessoas com mais idade que sofrem esse processo estão se ressentindo, inclusive, da questão financeira. E a pergunta que eu lhe faço é: quem é que pode assumir essa curatela e quem é que indica quem vai cuidar dessa pessoa?
A curatela, normalmente, o processo, ele é para ser aberto por algum familiar, né? As pessoas começam a se dar conta. Por que que eu sempre enfatizo que é uma proteção? Porque é muito, a pessoa já está vulnerável, né? Eu sempre digo assim, tu fazer isso, vai para os documentos da pessoa, que ela tem aquela restrição da curatela. Então, isso protege ela, por exemplo, de alguém pegar ela na rua, levar num banco, falando coisas assim bem habituais que acontecem. Vai apresentar um documento, no documento está verbado que a pessoa é curatelada, né? Então, já não vai poder fazer algum ato bancário sem estar na presença do curador. Então, normalmente, como é um familiar, como são familiares que abrem o processo, eles mesmos indicam alguém na família que está à frente da pessoa, mais diretamente cuidando dela e assistindo ela para exercer o encargo. Tem hipóteses em que a família não faz isso, que de alguma forma chega ao conhecimento público, do Ministério Público, por exemplo, que existe aquela pessoa com idade que está com aquela restrição, que está desassistida, que pode estar à mercê, inclusive, de estar tendo pessoas gerindo o seu patrimônio e as suas finanças de forma não idônea e alguma até familiar, chega isso ao Ministério Público, ele também tem legitimidade para abrir esse processo, e nessas hipóteses em que não se reconhece na família ninguém com capacidade, com idoneidade para exercer o encargo, o juiz nomeia uma terceira pessoa que é de confiança do juiz e que ele conhece para exercer a curatela sobre aquela pessoa que está em processo de curadoria. Excelente, e penso que tenha conseguido esclarecer as dúvidas, porque nós temos recebendo, doutora Luciane, muitas perguntas a respeito desta proteção, como a senhora chama. Com certeza nós vamos voltar a conversar para atender de uma forma muito especial o nosso público. Muitíssimo obrigado por estar conosco no De Bem com a Vida. Um abraço. Obrigada.